Olá, alunos e alunas do curso de Letras, Licenciatura em Língua Portuguesa à Distância. Este é um momento muito importante para a coordenação do curso, aqui representada por mim, Dilma Tavares Luciano, que venho lhes dar as boas-vindas pela inauguração dessa nova etapa que passamos a ter e a construir juntos para o nosso curso. É importante que a gente reflita sobre alguns aspectos do curso de letras, do que é um curso de letras e do que a gente espera num curso de letras. E aí devemos partir de uma pergunta, e a primeira pergunta é: por que um curso de graduação à distância? Para você, aprendiz, acho que 3 aspectos distintos podem ter sido a motivação para você estar aqui conosco. O primeiro deles, por exemplo, deve ter decorrido de diferentes necessidades, porque você está longe da universidade, longe dos centros urbanos onde são oferecidos os cursos de graduação. Pode ainda ter sido por um motivo diverso, com algum propósito específico na sua formação profissional, uma necessidade de ascensão profissional. Pode ainda ser parte do seu plano de vida profissional de maneira restrita. Bem, o que importa é que para você aprendiz, para você aluno e aluna do curso de Letras à Distância, essa é uma decisão muito importante que passa pela compreensão exata do sentido de estudar à distância. Da nossa parte, da parte da Universidade Federal de Pernambuco, nós temos um compromisso. E o nosso principal compromisso é oferecer para vocês, estudantes, o suporte necessário à aprendizagem. Esse suporte envolve, diante dessa modalidade, instrumentos novos, envolve habilidades novas que vocês precisarão ter, não só vocês, como toda a comunidade acadêmica, e então ela se estende aos coordenadores de polo, aos tutores presenciais, que é a figura nova em educação à distância, que aparece, surge como auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, e o nosso compromisso primeiro, talvez o principal realmente, que é envolver o aprendiz na sua capacidade de aprender à distância, o que requer a compreensão exata de 2 aspectos: a tecnologia da informação, essa que faculta o aprender à distância e o ensinar à distância, e o próprio conteúdo. Bem, sobre esse aspecto, é compromisso da coordenação, nessa nova etapa, oferecer a todos várias possibilidades de acesso a esse conteúdo. Então, o material didático que nós preparamos, ele serve justamente a esse propósito, atualmente em material impresso, na forma impressa, em livros. E é importante que vocês observem que essa coleção, a qual nós denominamos Dimensão Transdisciplinar na Formação do Professor, não é por acaso que assumiu esse nome. A ideia de transdisciplinar quer resgatar e reafirmar a noção de língua em sua relação com a sociedade, língua em sua relação com a cultura. Estamos falando de um curso que quer formar professores que vão estar atuando no século XXI, rodeado de diversas tecnologias e tecnologias comunicacionais, e que precisamos, portanto, fazer vocês, alunos, futuros professores de língua portuguesa, entender qual a relação no ensino dos conteúdos específicos de língua portuguesa que deve existir com a apropriação dessas tecnologias. De resto, tentamos pensar também que existe uma meta. A nossa principal meta, focando em vocês, aprendizes, voltada para o aprendiz, é fazê-los entender essa experiência com a modalidade à distância. Assim, nós queremos transformar a experiência com o processo propriamente dito de aprendizagem, um empreendimento cognitivo. O que é que isso quer dizer? Nós precisamos romper, e é isso que nós temos que fazer, auxiliá-los para conseguir isso, nós temos que romper com a cultura de aprendizagem somativa. A avaliação é apenas o resultado de uma conta que se faz com os produtos que foram entregados pelo aluno. Na nossa concepção, a avaliação ela não será, para a educação à distância, somativa. Ela tem que ser processual, é uma avaliação formativa. E essa avaliação formativa, de natureza formativa, requer que o processamento cognitivo do aluno,
ou seja, o modo como o aluno se apropria dos conhecimentos, o modo como o aluno oferece o conhecimento como resposta à provocação que lhe foi dada nesses conteúdos, seja realmente fruto de uma mudança de comportamento após a apropriação dos conteúdos. Bem, é um desafio, portanto. Aprender à distância não é simplesmente usufruir do fato de se poder em sua casa, distante do local onde o conteúdo é oferecido, você organizar uma agenda de horário com maior liberdade. Não é apenas isso. Aprender à distância é nesse sentido de transformação do processamento cognitivo, ou seja, de mudança na forma de aprender, de passar a ser, de entender que o aluno passa a ser sujeito na construção do seu conhecimento. É importante entender que a autonomia é a palavra de ordem nesse sentido. Para que a gente consiga isso, ou para que a gente consiga propor, oferecer um curso na modalidade à distância dentro dessa perspectiva, é claro que nós temos uma filosofia na qual acreditamos, o que significa que a gente parte do pressuposto de que não existe um lugar cultural privilegiado de onde se possam julgar as outras culturas. O movimento transdisciplinar é, em si, transcultural. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós estamos entendendo e oferecendo a vocês a possibilidade de conhecimento e de reconhecimento de quais são os eixos principais como coluna vertebral de um curso de letras, qualquer curso de letras. Os conhecimentos, os conteúdos sobre a literatura, os conteúdos sobre a linguística, que é a ciência que se debruça sobre os fenômenos da linguagem verbal humana, o conhecimento sobre as práticas de educação, as metodologias de ensino, mas nesse movimento transdisciplinar, numa modalidade à distância, em pleno século XXI, e não só por ser a modalidade à distância, precisamos também refletir sobre a relação que a linguagem mantém com esses novos artefatos comunicacionais. Nós não vamos dar aulas a vocês de como usar artefatos educacionais ou de como compreender esses artefatos comunicacionais do ponto de vista técnico. O que nós precisamos é fazer vocês serem professores no futuro, habilitados a incluir artefatos tecnológicos como objetos pedagógicos, do modo semelhante ao que ocorreu quando da invenção do rádio e que o professor de português precisou saber incluir este objeto dentro de sua prática pedagógica, imbricada aos seus conteúdos, e não como uma aula diferente para a qual o professor não tinha que se debruçar sobre a relação que o conteúdo específico da aula tinha que ter com o objeto rádio sendo usado em sala de aula. Então é nesse movimento transdisciplinar que algumas disciplinas, além dessas que mencionei, da coluna vertebral do curso, disciplinas tais como novas tecnologias e aprendizagem mediada pelo computador, disciplinas como a própria educação, a noção de educação à distância, disciplinas que refletem sobre a história da leitura e da escrita e o desenvolvimento do grau de letramento do indivíduo, o que significa estar aí pensando também qual é a consequência desse desenvolvimento tecnológico que nos rodeia na nossa capacidade de ler e de ser um cidadão que faz uso dessas tecnologias. É pensando assim que cada um dos conteúdos, dos componentes curriculares ou conteúdos de disciplinas do curso vão sendo pensados, vão sendo construídos, várias mãos. Todos os professores do curso são professores da casa, da Universidade Federal de Pernambuco, com uma quantidade, um percentual mínimo de professores ou de estudantes de doutorado, que já são professores na rede particular de ensino, de modo que nós possamos garantir para vocês qualidade na formação de cada um. Mas isso não é possível sem um compromisso de todos. Assim, o que é que nós precisamos pensar? Nós devemos evitar, e esse é um propósito nosso, nós devemos evitar a crença na possibilidade de uma verdade absoluta. Em nenhum dos conteúdos, em nenhum momento, nós estaremos pensando ou propondo conceitos, propondo reflexões como verdades absolutas.
Ao contrário, nós queremos desenvolver em cada um a capacidade reflexivo-crítica, de posicionamento e de compreensão de cada fenômeno dentro do contexto ao qual ele pertence, seja na literatura, entendendo a função da literatura como o papel do professor de formar o leitor literário, seja na linguística, fazendo vocês entenderem que no papel de professor vocês deverão incluir como fenômenos a serem ensinados ao aluno a compreensão mais ampla da língua na sua realidade de uso. Então a língua é linguagem, a língua é instrumento de ação social, a língua mantém uma relação intrínseca com a construção da realidade. Então, essa verdade absoluta não será nosso posicionamento. É a única forma de investir realmente e de garantir que a participação de cada um, em cada uma das atividades que serão propostas, no sistema de atividades que compõem o processo de acompanhamento na interação com os alunos, não ser uma avaliação somativa, como disse no início. Esse é o único modo possível de dar existência ao diálogo profundo, que seja profundo, entre a ciência de cada um dos componentes curriculares pelos quais vocês vão passar, com os quais vocês vão dialogar, e a tradição. E o que é que nos diz a tradição? E aí é um posicionamento dessa coordenação, fazer alguns investimentos pedagógicos, stricto sensu, para que consigamos romper com a cultura da tradição, que entende a formação ainda como uma formação bancária, como nos lembra o mestre Paulo Freire. O professor dá um conteúdo e o aluno recebe. O professor dá um conteúdo e espera que o aluno seja capaz de provar que aprendeu esse conteúdo como uma repetição desse conteúdo. Nós vamos fazer um movimento de modalidade, de experimento de formas de avaliação, de participação realmente numa perspectiva socio-interacionista, o que significa que nós vamos, cada um dos professores, fazê-los compreender qual o papel que cabe de cada aluno, cabe a cada aluno na construção desse conhecimento. É uma ruptura importante que seja feita. E assim, como coordenação, eu tenho que dar alguns alertas. O primeiro alerta que eu preciso dar é que, ao conhecer a plataforma, o que vocês vão fazer na ruptura com a tradição é não entender os ambientes que lá estão, aos quais vocês serão apresentados, ou já foram apresentados, como um repositório de falas que sequer pertence a cada um de vocês como uma voz. É importante que vocês entendam que o que o professor espera não é que você simplesmente chegue ali e ou copie a voz de outros, porque leram em algum lugar, ou deposite uma fala, uma frase, uma sentença, sobre a qual vocês não tenham refletido, sobre a qual vocês não tenham experimentado, entender realmente a relação daquele dito com a realidade circundante. Imagine isso ao longo do curso, durante 8 períodos, o que é que isso vai gerar? Essa ruptura, essa quebra com a tradição, nós não estamos dizendo que tudo no que é tradicional seja ruim. O que nós estamos querendo que vocês entendam é que a primeira ruptura nessa tradição, ela está no próprio conceito do nosso objeto de trabalho como professores de português. Que conceito é esse? A tradição nos diz, ou seja, nós temos uma história do ensino de língua portuguesa que nos faz entender a língua como um objeto, um sistema que tem sua sintaxe, sua morfologia, com seus significados no nível semântico, e que para se apropriar, para saber esta língua, é uma questão apenas individual, do indivíduo. O indivíduo só precisa conhecer as regras dessa língua. A realidade nos mostra que cada aluno que chega em nossa sala de aula, e vocês mesmos como alunos da graduação, já são usuários da língua. Não tem nenhuma dificuldade de comunicação em suas demandas comunicacionais diárias, mas vão descobrir que tem dificuldade de comunicação quando a situação que é proposta é específica. O que é que isso significa? Significa descobrir que é no diálogo. A língua o uso da língua é uma relação dialógica.
que depende das condições de sua produção, das condições de sua recepção. Depende do com quem eu estou interagindo, depende do propósito daquilo a que eu tenho a dizer. Então, essa concepção e essa possibilidade de fazê-los refletir para romper com uma concepção arraigada, fruto da tradição, é o principal propósito de um curso de letras em pleno século XXI. O que é que nós temos, então, a dizer sobre isso? Apenas desejar a vocês nesse momento, outros momentos acontecerão, precisamos agradecer pela escolha, vocês fizeram uma escolha pela Universidade Federal de Pernambuco, vocês estão acreditando em nós, a confiança pelo desenvolvimento do trabalho de formação da sua competência profissional. Àqueles estudantes que já são professores da rede pública ou da rede particular do ensino básico, terão a oportunidade, obviamente, de ampliar e alargar o seu universo de conhecimento, de adaptar as suas práticas já arraigadas à realidade a partir do desenvolvimento do conhecimento que a gente espera você desenvolva, seja capaz de desenvolver. Passaremos a ter aulas desse modo, semelhante a isso que nós estamos fazendo agora, uma videoaula. Várias serão as videoaulas de cada um dos componentes. Também oferecemos a webconferência com agenda marcada, como todos já sabem, além da possibilidade de alguns encontros presenciais. Da parte de cá, é isso que nós temos a oferecer. Da parte de vocês, o que nós esperamos é uma participação com compromisso e seriedade. Um bom estudo a todos.